nossos ouvintes, direto das redes sociais, os principais acontecimentos do Maranhão, do Brasil e do mundo. Está no ar. Bom dia, Difusora. Bom dia, Difusora. 18 de setembro de 2024. Deixa eu voltar aqui em 1979, no dia 17. Ontem eu não falei sobre esse assunto, muita gente colocou, tem material nas redes e tal, mas eu quero resgatar uma personagem que ninguém ligou depois. 2 anos depois dessa greve, que eu vi de perto, não é? Que eu estava dando aula, já eu dava aula no colégio Henrique de La Roque e também no colégio, tem um outro colégio, Cardoso Amorim. Eu dava aula nessas duas escolas e me lembro que pela manhã, no dia 17 de setembro, uma jovem professora, que não me recordo agora o nome, não sei se ela me ouve, ela chamou a turma na xixa para dizer o que estava acontecendo lá fora. Estava começando a se organizar a ideia. Foi um grupo organizado que foi de escola em escola falando, escuta, já existe uma lei da meia passagem que não é cumprida, por que não é cumprida essa meia passagem? E a personagem que eu quero resgatar é um vereador que agora me foge à memória o nome dele. Ele era da cidade de Viana, não sei se ainda é vivo. Eu o vi muitas vezes, depois desse 79, ele ali brigando para dizer, ele queria ser entrevistado, chegava lá na Rádio Educadora e queria dizer que ele havia colocado essa lei, era o pai daquela lei da meia passagem, não é? Que já existia há muito tempo. Esse personagem, ele ia lá, ficava, o pessoal não ligava para ele andava só de branco, me lembro de terno branco, e foi o homem responsável por isso. O dia seguinte, naquele 18 de setembro de 79, eu me lembro bem que eu peguei um ônibus ali no Monte Castelo e a cidade ainda estava em suspense. No dia anterior, no começo da noite, o governador da época estava nesse canal de TV, a TV Difusora, que na época era Globo, e explicando, dizendo que estava aproveitando aquele momento. Eu me lembro muito bem do discurso. Se aproveitaram da minha ausência na cidade para fazer essa bagunça na cidade, não sei o quê. A história vai mostrar depois que a história não era bem assim. Ele não estava na cidade, ou melhor, ele estava na cidade, mas disse que não estava. Mas isso aí, os historiadores curiosos vão atrás dessa história, busquem, que vocês vão descobrir que, na verdade, não era bem o discurso, aquele discurso que foi feito. Havia uma outra história, mas eu prefiro não entrar no detalhe. O certo é que o dia seguinte eu peguei o meu ônibus e a cidade ainda estava complicada. No dia anterior, eu havia voltado para casa, dava aula no La Roque, na Rua do Passeio, e fui de lá até o Monte Castelo andando, e todos os ônibus ao longo do caminho foram quebrados. A Rua Grande, aquelas lojas, aquelas vitrines todas quebradas. O movimento que se formou exatamente onde era a Praça do Coreto, que acabaram com a Praça do Coreto, que ali é que a turma se reunia. Bem no Coreto, ali até o Lula, inclusive, fez discursos ainda, pré-candidato à presidência da República. Ali ele levantou, fez um discurso que dizia assim: vocês soldados que estão aí no meio do povo e tal, um dia, quando vocês levantarem o cacetete, a mãe de vocês vai estar ali, eu quero saber se vocês vão bater. Eu vi o Lula, né, fazer esse discurso ali, ele sempre foi muito bom, ele sempre teve um discurso muito, muito bom. Bem, eu peguei o ônibus, ele saiu do Monte Castelo, seguiu um pouco, e quando ele já ia chegando aqui, mais ou menos próximo à caixa d'água, ali na Rua Grande, ele simplesmente, um cara apareceu na frente do nosso ônibus, pegou um tijolo e atirou exatamente no para-brisa do ônibus. Foi um corre-corre dentro do ônibus, estilhaçou exatamente, não sei, parece que aquele homem foi preso, eu não tenho certeza, talvez ele até esteja nos ouvindo, talvez ainda esteja vivo. Mas aí ainda dá. Eu soube, aí eu andei, todos nós descemos do carro, fui andando, cheguei ao centro da cidade, próximo à Faculdade de Farmácia e Odontologia, e vi que um pessoal havia invadido um supermercado que havia bem ali do lado esquerdo. A cidade naquele dia ainda passava por grandes dificuldades. Muitas daquelas personagens, estou vendo que Euclides gravou, né, Euclides? Euclides, professor Murilo também gravou, era a época das câmeras diferentes, você precisava, né,
câmeras bem diferentes das que são hoje, as imagens lá não são muito, mas é um registro muito importante daquela época. Muitas personagens daquele período viraram personagens. Teve gente que foi ser prefeito no interior, teve gente que virou deputado, hoje juiz aposentado, radialista também, Juarez Medeiros naquela época. Muitos deles foram presos. Houve uma ação muito grande, inclusive, do pessoal de padres, que eram padres que vinham de Canadá naquela época. Nós não tínhamos muitos padres, né? Depois é que a gente vai formar mais padres aqui, capitaneados através do nosso amigo Braulio. O Braulio foi super importante nesse processo dessa nova leva de padres maranhenses, porque naquela época nós tínhamos muitos padres vindos da França e do Canadá. Bem, está aqui o meu registro falando desse período, né? Hoje, eu estava vendo algumas coisas que foram postadas ontem, falei, não, eu vou falar do dia seguinte. Rayane. Bom dia, Robson. Bom dia, ouvintes. Dando contribuição para a fala sobre esse acontecimento, no ano passado eu tive o prazer de fazer um trabalho na faculdade relacionado a esse dia, né? A greve de 79, que foram dos estudantes. Foi um trabalho muito legal. Ainda não está disponível, mas a gente conseguiu entrevistar estudantes que participaram daquele momento. Foi muito interessante, a gente gravou lá na Praça da Deodoro, em frente à biblioteca, a gente conseguiu imagens daquele momento e foi algo muito legal, porque hoje em dia, eu como estudante, eu tenho esse direito, né, da minha passagem, porque pessoas antes de mim conseguiram lutar por esse nosso direito que hoje em dia a gente tem. Então é muito importante a gente valorizar essa questão. Assim como também hoje a gente pode lutar para que a próxima geração também tenha outro direito garantido. Pois é, e é interessante essa tua colocação, porque são muitos ao longo desse período, o pessoal não valoriza, mas já havia já mais de 10 anos, bem mais, já havia essa lei, mas que não era cumprida. Sim. É por isso que eu digo que eu vi nascendo esse movimento. Lá naquele pavilhão de baixo da UFMA, onde funcionavam os nossos laboratórios, eu era estudante de farmácia, e ali havia os laboratórios de química ali embaixo. E aí um grupo entrou, professor, com licença, podemos falar com os alunos? E ele dizia, gente, existe uma meia passagem? E aí ele perguntava, não me recordo agora. Um deles virou apresentador de TV, inclusive, Jair, meu amigo querido. Então, eles disseram, poxa, por que a gente não consegue? Então, eu gostaria, professor, que a gente agora, o senhor gentilmente liberasse a turma, aí a gente saía. Cada vez que ia dali, ia para uma outra turma, o grupo aumentava. Aí nós descemos ali a UFMA, passamos para aquela praça que tem, íamos para aquele lado que o pessoal chamava, né? Diz que ali parecia uma granja, porque era quente pra caramba, agora até ar-condicionado. É uma área da UFMA ali. Eu tive algumas aulas naquela área, acho que não lembro agora qual foi a disciplina. Então, o que aconteceu? Nós éramos um grupo ali, que talvez umas 15 a 20 pessoas. E aí nós fizemos parada para um ônibus. E pedimos gentilmente a chave do carro para o motorista de ônibus. E ele... Imagina o susto, né? Ele pegou um susto, mas ele entregou a chave. Ali começava a greve propriamente dita. Dali, nós nos juntamos num grupo, que hoje não existe mais. Era uma saída bem ali, o ônibus seguia para frente, um pouco mais para a direita, e lá na entrada da UFMA, que era a entrada, não é o que é agora, era mais para cima. Ali nós nos juntamos, fizemos um grande grupo, uma roda, sentamos, havia quem levasse violão, aí começou a chegar pão, começou a chegar suco, ali começava a organização. Eu não sei se alguém registrou isso, estou agora ainda voltando à minha memória, que não está ainda viva nesse aspecto. Depois eu fui para casa, eu tinha que dar aula, para casa não, eu tinha que dar aula no La Roque e no Cardoso Amorim. Fui para o Cardoso Amorim e lá nós tínhamos aula, já citei aqui no início, uma professora levantou bandeira na sala de aula e ela foi demitida sumariamente. O diretor, que era um deputado federal, ele foi lá e ameaçou todos nós. E disse, se alguém mais levantasse, fizesse isso, porque ela fez na sala de aula. Chamou os alunos e fez um discurso ali para eles em sala de aula. E ele resolveu demiti-la. Eu acho que era professora de português ou história, não me recordo agora. Muito jovem ela. Não sei se talvez ela até esteja me ouvindo ainda. Então, ele demitiu e ameaçou todos nós.
O dia seguiu, fui para as minhas aulas, ainda na faculdade. À noite eu tinha aula no La Roque. Cheguei no La Roque, eu chegava cedo para a minha aula, que começava no início da noite. Por volta de 5h30, eu passei exatamente nessa praça. Era a Praça do Coreto, onde não existe mais, né? Ali está tudo diferente agora. Agora é o Complexo Deodoro e tal. Então aquilo ali estava inflamado, lotado, e os discursos já aconteciam. E dali eu tinha que dar minha aula, eu tive ainda vendo aquilo acontecendo e fui para a sala de aula e eles ficaram lá. Eu soube depois que eles saíram de lá e rumaram na direção do palácio, reviraram um carro da polícia, inclusive. E aí a história. E a promoção que eles entraram pela Rua Grande e o quebrando as coisas e tal. Muito baderneiro se infiltrou no movimento, isso é verdade. Mas o movimento era legítimo, entendeu? E aquilo ali resgatou um direito que já existia na lei, entendeu? Já era de lei, mas na prática não funcionava. Fica aqui o nosso registro desse 1979. Eu estou esperando por esse material de vocês. Foi um documentário que a gente gravou com parte dos estudantes, uma entrevista com os estudantes relatando como foi a experiência, né? Porque muitos deles também apanharam, né? Muito, muito. Foi algo muito agressivo, e que demorou um tempo, porque eu acho que deixou a cidade inteira um caos. Não foi algo tão simples. Não, deixou foi simples. a cidade inteira um caos. Então a gente trouxe imagens da manifestação de 79 e fizemos essa conexão, né, com agora 2023, foi gravado no segundo semestre de 2023, com as imagens de 79. Foi muito interessante. Eu acho que ainda não está disponível, o professor não liberou ainda, mas talvez até esse ano saia. E é importante esse registro. Muito guardar. importante. Ricardo Bati está aqui, Ricardo Bati ia para a faculdade depois, né? Nós estamos falando de 1979. Tinha 10 anos de idade. 10 anos aí. A sua fala, bom dia, Raiane, bom dia, Robson, bom dia, ouvintes. Mas eu lembro porque nós morávamos na Felipe Camarão, a rua que passa ali por trás do Iozinho Santos. Então, ali no canto da Fabiola, eu estava cantando a briga para lá, para cá. Eu lembro que os meus pais diziam, olha, não sai de casa. Era tenso, era muito tenso, isso eu li como criança. E no começo da sua fala, você citou aí um vereador, e eu pergunto, seria o Eliezer? Porque eu lembro de um vereador que ele andava muito lá pela Vila Passos, ele morava no Monte Castelo. Ele andava muito também de terno. Eu não sei, mas talvez seja esse. Ele ia muito nas rádios para reivindicar que a lei era dele. Foi votada e era dele. Ele dizia, fui eu que votei e tal. E me chamou a atenção aquele homem. Eu sei que ele era de Viana, a origem dele era Viana, mas ele estava aqui para São Luís. Eu lembro muito bem também desse detalhe dele aí. Bom, falando de futebol, bom dia a todos. Bom, Sul-Americana ontem, Sul-Americana hoje, Libertadores também, Corinthians.